Hoje você vai aprender tudo sobre o osso frontal. Como é que tá, meu doutor, minha doutora? Bem-vindos ao vídeo, você que é estudante, você que já é profissional e está querendo dar uma repassada no conteúdo de anatomia da cabeça e do pescoço. Hoje a gente vai ver os detalhes, as características do osso frontal, um osso muito importante e que nos ajuda em diversas coisas no nosso próprio dia a dia. Vamos lá, programinha aberto, tá aqui já selecionado aí nosso osso frontal, show de bola. Então, osso frontal, pessoal do YouTube, osso frontal. O osso frontal literalmente é o osso que começa aqui, ó, na parte superior do nosso olho e vai até a metade aqui do crânio. Ele na verdade não vai até a metade, né? Vai até 1/3, mas coloca aí a metade só para você ter uma localização, beleza? Então tá, vamos falar. Quando a gente estuda anatomia, a gente precisa começar a, como é que eu posso dizer, a ter algumas nomenclaturas próprias de anatomia. Você que já estudou anatomia vai tirar isso de letra. Você que está começando agora, eu sou obrigado a te ensinar. Então, o osso frontal, ele vai ter algumas caras, tá? Então, a primeira cara que ele tem é a cara anterior. Quando a gente fala de frente, tá? A parte de frente do corpo, nós chamamos de anterior. Quando nós falamos da parte de trás, nós chamamos de posterior. Então, um exercício rápido. No osso frontal, né? Essa parte aqui está anterior ou está posterior? Ela está mais anterior, né, em comparação ao final do osso, tá? Então, essa parte anterior, posterior. Sempre nós falamos do ponto de vista do nosso paciente. Aí, outras nomenclaturas que a gente tem então, beleza. Anterior é a parte da frente, em referência ao paciente. Posterior é a parte de trás, em referência ao próprio paciente. E nós temos lateral. Lateral direito e lateral esquerdo. Só que direito de quem? Direito meu ou direito do paciente? Por exemplo, vocês estão vendo essa mão aqui, mão direita. Para vocês o vídeo é invertido, né? Como se fosse que vocês estivessem me olhando de frente. Vocês estão vendo eu levantando a mão esquerda para vocês, mas é a minha direita. Então, na anatomia, a gente sempre usa a anatomia do paciente, tá? Então, o ponto de referência é o paciente. Então, é lateral direito, direito do paciente. Lateral esquerdo, esquerdo do paciente, tá bem? E, então, nós não chamamos frente e trás, nem lado e outro, né? A gente chama de anterior, posterior, lateral direito, lateral esquerdo. E nós não chamamos de cima e baixo, nós chamamos de superior e inferior, tá bem? Agora vamos ver os detalhes anatômicos que nós temos aqui no osso frontal. O osso frontal, ele vai ter essa região aqui que é chamada de escama, tá? Eu vou colocar aqui para pintar, tá? Então nós temos algumas regiões. Essa região que vocês estão vendo em roxo é chamado de escama do osso frontal, tá bem? Essa daqui, junto com essa, né, as duas, né, vão ser a porção orbital, tá, do osso frontal, porque é juntado vários ossos para então criar a órbita do olho. Então o nosso olho, ela está numa cavidade formada por vários ossos: frontal, esfenoide, zigomático, crimal, etimoide, e tem mais um ainda em colaboração para formar a cavidade orbital. Então, beleza, nós temos a região escamosa, região orbital, e nós temos a região nasal, tá bem? Vamos concentrar então quais são os detalhes anatômicos na nossa região escamosa do osso, ou da escama do osso frontal. Nós temos duas eminências, tá bom? Eu vou pegar aqui. Nós temos as eminências, chamada de eminência frontal, que são literalmente algumas, é um levantamento dentro aqui do nosso osso. Eminência não é uma palavra comum, digamos assim, no uso do dia a dia, mas é usado em meios acadêmicos para muitas coisas. Por exemplo, quando a pessoa ela é muito boa em algo,
ela sabe demais sobre um conteúdo, é chamado de eminência ou assumidade, tá? Então, doutor fulano de tal, ele é uma eminência em implantes transversos, né? Geralmente é um especialista do especialista do especialista, tal. Então ele é uma eminência, tá? Na anatomia, a gente também tem algo que é chamado protuberância. Eminência é uma saliência, algo que sobe. E protuberância é algo um pouquinho mais agudo, tá? Tá bem, você está aprendendo palavras novas, né? Terminologias novas. Não vá chamar alguém, nossa, você é uma protuberância nesse assunto, tá? Não vá confundir esses termos, tá? Então é uma eminência. Então aqui, nós temos a eminência frontal, né? Que é literalmente uma tuberosidade, né? Ele é um pouquinho levantado. Tem pessoas que têm essa parte muito marcada. É muito marcada mesmo, tá? Então temos aqui, primeira parte, eminência frontal, arco superciliar, tá bom? Então esses dois, tem direito e esquerdo. O arco superciliar geralmente é a primeira coisa que estoura numa luta, tá? A pessoa bate e por ele ter um ângulo agudo, ó, corta a pele, tá? Mesmo lutadores usando luva, tal, a batida, né, ela corta. Até que em lutas, por exemplo, MMA e isso, eles passam é uma vaselina praticamente para a luva bater e escorregar, não dando total impacto aqui em cima, mas mesmo assim qualquer batida estoura. Tanto que em hospitais, quando tem briga de rua, a primeira coisa que estoura é o arco superciliar, né? A pessoa vem com a sobrancelha rasgada, precisa costurar, e principalmente os dentes de baixo, né? O beiço aqui, né? Leva soco, estoura na hora o beiço. Então tá, vamos ver alguns outros detalhes nessa região. Agora a gente está entrando um pouquinho no que seria a chamada de região orbital do osso frontal. Nessa região orbital a gente vai ter algumas características. Nós vamos ter o forame supraorbital, ou então também chamado de incisura supraorbital, tá bem? Então tem direito e tem esquerdo, tá? Isso daqui é que assim, vem um pacote nervoso daqui de trás, passa por aqui, e ele sai por aqui, passando inervação, ó, para quase todos os músculos frontais aqui. Deixa eu colocar os nervos aqui só para vocês darem uma olhadinha. Ó como é que passa aqui, ó. Ele passa por aqui, claro, tem outros que passam por fora também, mas um em especial passa por aqui por dentro, tá bem? O nervo em especial que passa por dentro do forame óptico é o nervo supraorbitário, que passa pelo forame supraorbitário, tá bem? Vamos lá, vamos isolar isso aqui de novo. Temos mais algumas características aqui. Aqui nesse pontinho aqui, ó, a gente tem a espinha nasal. Essa espinha nasal, ela é responsável também de dar suporte para os ossos nasais, tá? Que se apoiam nela. Tá bom? Então a gente já viu eminência, arco superciliar, espinha nasal, nós vimos o forame supraorbital, e agora a gente tem mais algumas coisinhas aqui na vista inferior, tá? Pegando então aqui a porção orbital do osso frontal. Nós temos essa parte que é chamada de fossa da glândula lacrimal, ou seja, nós temos uma glândula aqui responsável de produzir lágrimas, né? A gente chora aqui pelo cantinho, tá? Mas as lágrimas são produzidas aqui em cima, molha o olho inteiro e ela é escoada por aqui. E quando não dá abasto, quando a gente não consegue escoar tudo pelos nossos dutos que caem dentro do nariz, ela sai por fora. Então por isso que quando a gente chora muito, eu vou mostrar isso daqui para vocês. Ó o duto aqui. Então quando a gente chora muito, produz, o duto cai aqui no nariz, tá bom? Ó, aqui, ó, no mouse, né? Tá conseguindo ver aí? E aí por isso que a gente escorre pelo canto do olho e o nariz começa a escorrer também. É por causa de muita lágrima, excesso de lágrima, tá?
Então aqui nós temos a fossa da glândula lacrimal e aqui ó, nós temos a fossa ou fossita, fossinha ou mini fossa troclear. Nós temos um músculo que ele praticamente ele está fixado aqui e ele faz uma espécie de fossa, tá bem? Eu vou mostrar aqui para vocês. Muscular. Aqui ó. Esse ligamento aqui, que é o ligamento do músculo troclear, né? Ele faz essa fossa, tá bem? Aí, e um adendo, tá? Em português, alguns autores chamam de fosseta troclear. Eu tenho algumas palavras que eu acabo misturando com o castelhano, tá? Eu estudei anatomia em castelhano, então eu sou refém disso. Algumas palavras eu vou puxar para o castelhano, mas viso os vídeos depois de editado para poder ver se não passou alguma coisa errada, tá bem? Então vamos lá. Depois disso nós temos as apófises, né? Que é um nome difícil para processo, tá bem? Então facilita a tua vida. Por exemplo, aqui tem a apófise zigomática. Por que o nome é apófise zigomática? Porque ele está em conexão com o osso zigomático, tá? Só que em vez de chamar apófise, você também pode chamar de processo, tá? Então na tua prova, se você for colocar processo zigomático, não tem como estar errado, tá? Só saiba que apófise significa processo, tá? Então ele é o processo zigomático. Por quê? Porque o osso ele vai formar um relevo em direção a outro osso. É a mesma coisa esse osso aqui, que é o osso temporal, ele tem o processo zigomático. E no osso zigomático, então tem o processo temporal, tá bem? É sempre o nome do outro osso. Então o osso frontal, ele tem a sua apófise ou processo zigomático que fica nesses cantinhos aqui. Depois a gente tem essa região aqui, ó, isso daqui, tá? Que é chamado de incisura, tá? Incisura, essa parte que não tem nada, é a incisura etimoidal. Por que nós temos um nome para algo que não existe, né? Porque não tem nada, por que a gente tem um nome? Porque o osso etimoide vai entrar em contato bem aqui. Então, literalmente, o osso termina aqui e essa parte aqui, ó, vai encaixada o osso etimoide. Então, por isso que é chamado de incisura, né? Porque o osso etimoide se insere aqui, tá bom? Incisura, porque ele se insere. E aí nós temos algumas coisinhas aqui que são os surcos, tá? Nós temos o surco etimoidal, né? Anterior e posterior. Surco em espanhol, né? O sulco etimoidal. Sulco, como a anatomia tirou muitos nomes que veio literalmente da roça, literalmente do dia a dia, sulco é um pequeno córrego, é uma pequena baixada que passa um rio, tá bem? Ou um pouco de água. Então isso é um sulco. Então aqui é o sulco etimoidal anterior e posterior. E essas bolinhas aqui, né, são chamadas de células etimoidais, tá bom? Então vamos repassar rapidinho da vista anterior e inferior, tudo que a gente tem. A gente tem a nossa eminência frontal, arco superciliar, forame supraorbital, a fossa da glândula lacrimal, ou fossa lacrimal, fosseta troclear, aí aqui processo zigomático, a espinha nasal, aí sulco etimoidal anterior e posterior, né? Mais para frente anterior, mais para trás posterior. Aqui é a incisura etimoidal, porque o osso etimoide se insere aqui. E nós temos as células etimoidais, que são esses redondos aqui, tá bem? Vamos lá. Vamos girar aqui para ver o que nós mais temos de interessante. Na parte interna, a gente vai ter um negocinho aqui, ó, seria essa ponta aqui, que é chamado de forame cego. Ele é forame cego porque não passa nenhuma estrutura por ele, mas ele é um forame, tá bom? Aí, essa região aqui, nós temos a crista frontal, tá bem? E essa aqui que forma
literalmente um sulco, né? Nós temos o sulco do seno sagital superior. Essas partes aqui são impressões, tá? Você vai ver uns relevos assim, então elas são impressões causadas pelo encéfalo. E essas duas linhas que estão sendo marcadas aqui, elas vão formar parte das linhas temporais, tá? Que é onde o músculo temporal vai se inserir, tá bem? Eu já mostro completo, tá? E aqui é a fossa temporal, então, chamada assim também por causa da presença do músculo temporal. A linha se divide em dois, porque aqui tem duas linhas, mas os nomes e os detalhes eu vou falar com a aula do osso parietal, que inclusive é a nossa aula 3, tá? Mas o músculo temporal, ele tem muito relacionamento aqui com o osso temporal, só que ele se estende até o parietal e pega essa região do osso frontal também, por isso que tem esses nomes. Aí a última coisa que faltou mencionar é um ponto craniométrico que tem aqui, tá? Chamada de glabela, tá bem? Fica bem no meio aqui. Então esse praticamente foi a última coisa que faltou mencionar. Então, tirando isso, praticamente nós já sabemos tudo sobre o osso frontal. Se quiserem dar uma passadinha, vamos lá, rapidinho então. O osso frontal, nós temos algumas caras. Nós temos a cara anterior, posterior, laterais, tá? Superior e inferior. Então nós temos praticamente 6 caras. Nelas nós temos algumas partes, as partes importantes, né? Então nós temos a parte que é a escama, tá? do osso frontal. Nós temos a região orbital e a região nasal. Ok? Após isso, vamos então para algumas características. Nós temos as eminências frontais, uma em cada lado, né? Direito e esquerdo, arco superciliar, forame supraorbitário, fossa lacrimal, fosseta troclear, processo zigomático. Aí aqui que não está marcado, glabela, espinha nasal, incisura etimoidal, células etimoidais, aqui o sulco etimoidal anterior e posterior depois dele, fossa temporal, linha temporal, aqui seria, vamos colocar assim, marcações encefálicas, tá? Cresta frontal e sulco do seno sagital superior, tá bem? Com isso, nós vimos completamente tudo do osso frontal, viu rapidinho, com poucos minutos você sabe tudo sobre esse osso tranquilamente. Se você souber isso, você passa de boa, tá? Na matéria de anatomia, e também você já sabe de todas as características, tá? Sobre o osso frontal. Uma curiosidade então, para terminar, é que geralmente homens têm bem marcado essas eminências frontais em comparação à mulher. O crânio da mulher é mais arredondado, tá bem? Então pessoas que fazem cirurgia de mudança de sexo, tal, para parecer mais com o outro sexo, tendem a fazer uma cirurgia que desgasta um pouquinho essas eminências, tá? Para deixar o rosto mais redondo, mais afeminado. O rosto masculino tende a ser mais quadrado, tá? Com mais expressões fortes, enquanto o da mulher mais redondo, tá bem? Ó, um beijo para você, não deixa de se inscrever no canal, deixe sua joinha, tá? Se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, eu com certeza vou responder o mais rápido possível. Se for interessante, até trago um vídeo à parte. Muito obrigado, um grande abraço para você.